Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Hoje seria o nosso querido pastor Júnior aí, mas ele teve que assumir aí um plantão, né? E nós vamos aqui dar uma cobertura. E como nós já comentamos, esse trimestre ele foi dividido aí em dois blocos, né? Os conteúdos, os dois, o trimestre inteiro, né? Tem trabalhado em cima dos livros de Esther, de Ruth e de Esther. Domingo passado aí uma aula extraordinária, né? Foi fechado aí esse ciclo do livro de Ruth, e hoje nós estaremos iniciando o ciclo de estudos sobre o livro de Esther. A lição de hoje ela tem um caráter mais panorâmico, né? Os aprofundamentos aí dos conteúdos, esse aprofundamento virá nas próximas lições. A maioria aqui do conteúdo dessa lição é mais de caráter técnico, apresentando o livro, mas nem por isso nós vamos deixar de procurar algumas aplicações aqui para a nossa realidade, né, para a nossa edificação, tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas informações sobre o livro de Esther. Os irmãos também têm, como sempre, total liberdade para enriquecerem mais a aula aí com seus comentários, tá? Alguma coisa que de repente a gente não entrou no mérito e você tem o conhecimento, compartilhe aí e coopere, colabore e nos enriqueça também, tá bom? Esse livro de Esther, ele é um livro assim que por várias gerações, né, transcorrer aí dos anos, ele foi alvo de muitas contestações. Muitas vezes pessoas colocavam ali em dúvida a canonicidade do livro de Esther, se ele de fato era um livro inspirado por Deus ou não, principalmente pelo fato dele não fazer menção ali do nome de Deus, né, fazer referência a Deus. Então, por conta disso, algumas pessoas conjecturavam ali, questionavam, será se ele realmente é inspirado por Deus? E como muito bem diz aqui o comentarista da lição, ele fala que, muito embora não haja ali uma referência a Deus, ao nome de Deus, mas do 1º ao 10º capítulo do livro de Esther, nós percebemos o agir de Deus, né? A presença palpável, assim, quase palpável de Deus, conduzindo essa história e fazendo com que realmente as coisas acontecessem conforme o seu propósito. Então, isso aí, a questão do nome de Deus, da referência a Deus estar presente ou não elimina o fato, não tira aí a verdade, a realidade do fato do livro ser um livro inspirado. A própria palavra de Deus lá no Salmo 19, não sei se eu vou lembrar exatamente o texto, mas ele começa assim: os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Aí continua dizendo, um dia faz revelação ao outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ninguém ouve a sua voz, mas está lá, anunciando que a realidade de Deus, a presença de Deus. Então, não necessariamente lá no céu a gente olha e vê escrito obra das mãos de Deus, né, letras garrafais, mas não há dúvidas de que foi Deus quem criou todas as coisas. Então, o fato de falar diretamente, fazer referência direta ou não a Deus, isso não elimina a possibilidade de Deus, né, estar presente e estar no controle de todas as coisas. Acerca aqui do escritor do livro de Esther, existem algumas conjecturas, algumas suposições, né, mas não há como apresentar assim algo fidedigno realmente de quem escreveu o livro de Esther. Alguns sugerem que tenha sido Esdras, outros sugerem que tenha sido Mardoqueu, ou qualquer outro judeu, conforme o comentário aqui, qualquer outro judeu que morou ali no contexto da Pérsia, nos dias aqui quando essa história de Esther aconteceu, né? Mas o fato é que não há nenhuma certeza e a gente não pode falar com convicção quem escreveu o livro. Nós podemos falar com convicção quem é o autor do livro. O autor do livro é Deus, né? E Deus é o autor de todos os livros da Bíblia. A diferença está aí entre quem escreveu um ou outro livro, quem registrou, mas a autoria de todos eles
é de Deus. Então o Evangelho de Mateus, não, o autor na verdade não é Mateus, o autor é Deus. Mateus registrou. E assim as cartas de Paulo e por aí vai, né? Eles apenas colocaram ali, fizeram um registro. Aqueles que na verdade aparecem, ou às vezes nem mesmo, no caso de Paulo, algumas vezes nem foi o próprio Paulo mesmo, a próprio punho, que escreveu algumas cartas, né? Tinha a figura lá do amanuense, que era alguém que recebia ali ouvia ali, né? A pessoa ditava e ele registrava. Aconteceu algumas vezes com o apóstolo Paulo, até a carta aos Gálatas, a gente percebe ali um momento em que, finalizando a carta, né, Paulo fala assim, olha, veja, com grandes letras eu escrevo, e ele sugere que, na verdade, ele estava cumprindo apenas uma parte ali, por conta de uma dificuldade que ele tinha, mas só para deixar registrado aí essa questão da autoria, tá, dos livros. O contexto onde a história de Esther aconteceu, né? Como é que estava ali o mundo naqueles dias. Nós sabemos aí que o governo humano, ele sempre foi transitório, né? Sempre foi temporário, e sempre houve aí essa sucessão, essa transmissão de liderança no que diz respeito ao governo humano. Israel, o próprio Israel, mesmo a gente não tendo assim na história reconhecidamente Israel como um império, né? Ele talvez não esteja registrado no rol dos impérios, mas de alguma forma, principalmente nos dias de Davi e de Salomão, Israel era um império, né? Porque muitas nações ali eram vassalas de Israel, muitas nações ali estavam subjugadas por Israel. Então, de certa forma, Israel era um império ali na sua época. Mas nós podemos perceber essa transitoriedade do governo humano quando Israel, por conta de um desvio de foco, Israel deixa de olhar para Deus e começa a se prostrar, começa a adulterar, a buscar outros deuses, e aí Deus então pesa a sua mão sobre aquela nação, e após o reinado de Davi, o reinado de Salomão, quando o filho de Salomão, Roboão, assume ali, né, por conta da morte do seu pai, há uma quebra, né, o reino ali é rasgado em duas partes, e a gente conhece muito bem esse enredo aí, e o que era aquele império de Israel, aquela nação poderosa que subjugava várias outras nações, agora Israel estava rasgado e 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro lado. O lado que ficou com 10 tribos ficou sendo conhecido como Reino do Norte, ou Israel, cuja capital era Samaria, e o reino que ficou com as 2 tribos ficou sendo conhecido como Reino do Sul, ou Judá, cuja capital era Jerusalém. E aí a história desse reino rasgado, desse reino dividido, prosseguiu. Israel cada vez mais, o Reino do Norte, cada vez mais se corrompendo, e pouco tempo após levantou-se ali na terra, naquele contexto ali, um outro império, né? O Império Assírio. E aí o Império Assírio veio, dominou sobre o Reino do Norte, e levou o cativo e espalhou o povo de Israel, das 10 tribos, em vários outros pontos, e até descaracterizou, né, um pouco a identidade daquelas 10 tribos, mas o Reino do Sul, as 2 tribos, o Reino de Judá, ainda permaneceu por cerca de 100 anos, ali aos trancos e barrancos, ora buscavam a Deus, outra hora davam as costas para Deus, e ali foi, até que depois de um certo tempo, Deus também decidiu pesar a mão sobre Judá, e agora já não era mais o Império Assírio que estava dominando, já era o Império Babilônico, e a gente está destacando isso para mostrar exatamente essa transitoriedade do governo humano, né? Às vezes a gente se preocupa, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, aí estava dizendo assim, rapaz,
sobre a Venezuela, né? Se o presidente atual lá, se ele realmente conseguir se manter no cargo depois de todo esse climão aí, vai acabar a Venezuela. Aí eu falo, meu amigo, a história da humanidade, para ter, ele fala assim, não, mas você está vendo que está todo mundo saindo, a população já tinha fugido, já tinha se refugiado em outros países, e agora está aumentando de novo. Eu falei, rapaz, Israel saiu todo mundo. Judá saiu todo mundo. E está aí de novo. Só ficaram mesmo os pobres ali só para poder cuidar da terra, para a terra não ficar de vez abandonada. Mas está aí, né? Então, essa questão da transitoriedade do governo humano não deve nos preocupar tanto a ponto de tirar a nossa esperança. Quem está no governo hoje, quem vai estar amanhã, é Deus, irmãos. Não é um homem ou outro homem, né? É Deus, é o poder de Deus. Deus permitiu, algum propósito tem. Deus é soberano e sabe o que está fazendo. Ele não é irresponsável, ele está no controle de tudo. Então, é claro que a gente vai fazer a nossa parte, né? A gente vai procurar estar intercedendo, orando, mas perdendo a esperança e deixando mesmo, sabe, como se diz aí fora, jogar a toalha por causa de um ou outro que em um determinado momento está na liderança do país, isso é muito pequeno para nos embaraçar, né? Uma coisa muito pequena. Para quem conhece Deus, que interage com Deus e sabe o quanto Deus, ele na verdade, controla todas as coisas, é se rebaixar muito, ficar se abalando por causa de uma ou outra situação ali pontual e momentânea. Então, a Babilônia veio e Deus usou a Babilônia para levar o povo de Judá, aquelas duas tribos que tinham permanecido por mais um tempo aí ainda sem ser escravizada, né? Mas agora chegou o momento e a Babilônia pegou ali o povo de Judá, levou para a Babilônia em 3 levas, né? A gente conhece aí, a primeira leva foi quando foi Daniel e os seus amigos, a segunda leva Ezequiel, e depois uma última leva, o profeta Jeremias, ele permaneceu ali com os pobres, né? Como o irmão falou, os mendigos ali em Jerusalém, mas a Babilônia, Judá foi levado para a Babilônia. E aí o tempo passa, a forma como, tanto como a Síria, quanto também a Babilônia, no momento em que estavam no auge, a forma como eles tratavam os cativos era uma forma que desagradou profundamente o coração de Deus, então eles foram ali rejeitados, né? Tanto a Síria como a Babilônia, e aí de repente, depois de um período aí de cativeiro, que já havia sido profetizado pelo próprio profeta Jeremias, que Judá iria para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, e ali passaria 70 anos, né? E de repente, Deus levanta Ciro, inclusive Deus o chama de servo, talvez não servo no sentido de ser um homem convertido, mas servo no sentido de estar a serviço de Deus, né? Está ali, e tem essas duas dimensões aí da palavra servo. Às vezes tem um servo que realmente é servo porque aprendeu a amar a Deus e a submeter a Deus, e tem outro que é servo porque de uma forma ou de outra vai ter que cumprir ali e fazer o que Deus quer. Não sei se você já leu uma historiador falando que é possível que Esther fosse mãe de Ciro. Pela analogia, é possível que ela... A rainha Esther? Porque muita gente assumiu como se ele fosse Xerxes, Xerxes. ele foi Astias. Sim. E o reinado dele foi mais ou menos 32, 35 anos antes de Ciro dar o decreto. Sim. Então, talvez ela fosse mais dele. É uma informação. Do ungido, né? Como você falou, Sim. ter sido criado por uma judia, né? Sim. Tem aquele apreço pelo povo. E isso foi omitido porque, com certeza, os cronistas média peça iriam, vamos dizer assim, omitir essa informação de que uma judia foi importante, né? Uhum. A Bíblia, a gente leu aqui no começo que
fala, colocou Raabe, né, na linhagem de Jesus. Ruth, né? Só que as pessoas do mundo, né, vamos dizer assim, seria, com certeza iriam omitir essa informação. Ninguém pode afirmar que sim, ou também que não, é apenas uma conjectura, né? Mas está aí, mais uma informação que a gente pode depois se aprofundar, né, para ver mesmo assim se encaixa. Então aconteceu do Império, o Império Medo-Persa, né, ele acabou se levantando e dominou sobre a Babilônia. E aí esse império, a própria Bíblia dá um registro da dimensão dele, era um império que possuía 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia, era um império muito expressivo, e foi exatamente nesse contexto do Império Medo-Persa que aconteceu aí a história de Esther, né? Então nós chegamos até aqui para a gente contextualizar aí esse acontecimento, esse evento que foi muito importante, principalmente para a vida dos judeus, certo? Com relação ao livro de Esther, esse livro ele tem uma particularidade que ele faz parte de uma coletânea de 5 livros ou 5 rolos chamado Megilot, né? O Megilot, na verdade, é uma coletânea de 5 livros que são lidos em eventos importantes da história do povo de Israel. São festas anuais, né? São momentos de celebração onde esses livros são lidos, esses livros são trazidos ali à tona nessas festividades. No caso do livro de Esther, ele é lido numa festa chamada a Festa do Purim. E aí, mais para frente, nas outras lições, isso vai ter um aprofundamento, mas essa festa do Purim tem a ver com o início da palavra pur, significa sorte. E isso aí tem a ver com aquela ação de Amã, quando ele influenciado pelo diabo, né? Com certeza, ele decidiu ali exterminar o povo judeu. Então ele lançou sortes, ele lançou o pur, para ver qual a data que aconteceria esse genocídio aí, esse morticínio aí de judeus. E aí ficou consagrado esse nome Pur, ou Purim, né, sortes. E aí, anualmente, os judeus, na festa do Purim, leem o livro de Esther e agradecem a Deus por um grande livramento, que a gente vai ver os detalhes aí nas próximas lições. Tá? Então, nesse Megilot, que é conjunto de 5 livros, nós temos o livro de Esther, nós temos o livro de Ruth, que é lido na época do Pentecostes, né, a festa ali da colheita. Nós temos o livro de Cantares, que é lido na Páscoa. Nós temos o livro de Eclesiastes, que é lido na festa dos tabernáculos. E nós temos o livro das Lamentações de Jeremias, que é lido num memorial lá, que eles, de alguma forma, realizam em função da destruição do templo e de Jerusalém. Então tem um momento lá de memorial, de lembrança, e nesse momento é feita a leitura do livro das Lamentações de Jeremias. Tá? Então, o livro de Esther faz parte aí desse Megilot. Alguém até agora tem alguma coisa informação aí para acrescentar, para não ficar aqui só jogando um monte de... Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar na parte da aplicação de algumas verdades aqui. Tá? Estou só cumprindo aqui o ritual, né? Já que é uma lição de apresentação. Diga, meu filho. Mas essa aula de história, assim, para fazer essa narração dos fatos históricos, tem que estudar, né? Tem que pesquisar, e é muito bom porque você já traz a coisa sintetizada. Sim. 10 tribos para o norte, 2 para o sul, que foi Benjamim e Judá. Qual foi o reino que veio? Porque para você chegar a essa conclusão, lendo Bíblia e enciclopédia... Porque as informações estão, né? Tá tudo solto. Tá tudo solto, aí você tem que, com a ajuda... Isaías diz que o Senhor chama Ciro de meu ungido. Meu ungido, né? Verdade. Então, depois veio o Ciro II, que foi o neto dele, que foi o reino dele. Para botar essas coisas em ordem assim, em ordem cronológica, leva tempo, mas é importante por isso. Faz parte aí do
do conhecimento, para poder até entender, né? O porquê algumas coisas aconteceram e extrair lições para nós, é importante conhecer a base ali, o fundamento da história. Viu, pastor? Diga. Como tem outro objetivo aí, né? Que é a maldade de Deus, é cumprir o que ele disse, é como disse a Moisés, né? A respeito de Amaleque. Eu destruirei completamente a memória de Amaleque, né? Para mostrar que o final tem um resíduo lá na Pérsia, né? De todas as nações, a Amaleque está no meio, né? O diabo Satanás, né? E Deus cumpriu a palavra. Ó, tá tudo linkado ali, né? A gente começa a puxar o fio da meada, a gente vai vendo aí, nesse cordão histórico aí, os detalhes. Ainda uma outra informação, irmãos, é com relação à posição do livro de Esther na Bíblia, né? E aí existe uma pequena diferença da Bíblia judaica do Antigo Testamento com a Bíblia cristã no seu Antigo Testamento. A Bíblia judaica, ela é basicamente dividida em 3 blocos. Eles até dão uma sigla aí, né? Tanakh, para representar esses 3 blocos que dividem a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento. É o Tanakh, o Ta está relacionado à Torá, o Na de Tanakh, o Na está relacionado a Neviim ou Navi, que são os profetas, e o Ka, né, de Tanakh, o Ka é de Ketuvim, que são os escritos. Então, na Bíblia judaica, o livro de Esther está nesse bloco dos escritos. Tem o bloco da lei, da Torá, o bloco dos profetas e o bloco dos escritos, são os demais livros, né? E há uma particularidade aí, é que na Bíblia judaica, o livro do profeta Daniel, ele faz parte do bloco dos escritos, e não do bloco dos livros proféticos, né? Só uma particularidade. Já na nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento, ele é subdividido em 4 partes. Tem a primeira parte, que é o Pentateuco, que é a lei. Tem a segunda parte, que são os livros históricos. Tem a terceira parte, que são os livros poéticos. E a quarta parte, que são os livros proféticos. Então, na nossa realidade, da nossa Bíblia, tem esses 4 blocos aí. O livro de Esther está no bloco dos livros históricos. Tá bom? Agora vamos aqui, irmãos, para o texto áureo. Esse texto áureo aqui como se diz aí, é um absurdo, né? Uma coisa extraordinária. Esse texto áureo aqui esse versículo aqui dessa palavra de Mardoqueu para Esther, no capítulo 4, no verso 14, esse versículo é digno de ser colocado numa moldurazinha, num quadrozinho, assim, numa parede, para todos aqueles que têm alguma responsabilidade, né? Não somente, é claro, a gente está falando aqui do contexto espiritual, né? Mas em qualquer circunstância, todos aqueles que têm alguma responsabilidade, quando se depara com esse texto aqui, essa pessoa acaba tomando consciência de que ela ela não é, como se diz aí, o último biscoito do pacote, né? Não é o último biscoito, não é a última Coca-Cola do deserto. E às vezes tem pessoas que têm essa presunção de achar que se ela não tiver, se ela não fizer, a coisa não vai acontecer. E não é isso. Se ela não fizer, alguém vai fazer, né? Até por exemplo, no ambiente de uma empresa, até saindo um pouco do mundo, da realidade espiritual, mas no ambiente de uma empresa. O camarada que tem uma responsabilidade, que ele acha que se ele não estiver ali na frente fazendo, alguém vai fazer. Se ele deixar de fazer, talvez possa ser que naquela empresa alguém também não faça. Mas aquela empresa vai ter prejuízo, pode até falir, e alguém vai assumir aquela empresa e vai fazer. De alguma forma a coisa vai acontecer, né? Basta ele faltar um dia. Basta ficar doente, pegar uma licença, vai ver que a vida continua, né? Até aquelas frasezinhas, quem podia imaginar que se Silvio Santos fora da televisão, aquilo ia continuar de pé, né?
Pois é. É por isso que tinha aqueles quadrinhos nas empresas assim, né, dizendo assim, antigamente, né, não falte para que o chefe não perceba que a sua falta não faz falta. Falte não, porque se o camarada lá perceber, rapaz, faltou e nem fez falta, né? Aí faz falta, acabou. É como a igreja que não faz nada na sociedade. A igreja fecha e. Ai, fechar. Fecharam? A igreja aí. Eu lembro de uma história, irmãos, eu acho engraçada essa história, de uma igreja que tinha... em frente a essa igreja morava um rapaz que não era crente, e de vez em quando tinha os eventos na igreja lá, e o pessoal convidava, ele morava de frente, assim, era muro com muro, né? A igreja, o muro baixo, a casa dele também do outro lado da rua, o muro baixo, então às vezes ele ficava ali, na hora do culto, ficava ali olhando para a rua e tal, olhava para o movimento da igreja, ele via até o púlpito, a igreja pequenininha, via até o pastor lá no púlpito, e o dia, entrava dia, saía dia, ele ali naquele... E aí, de vez em quando, convidavam ele, fulano, rapaz, vem aqui um dia visitar a gente, aí ele, disfarçava ali. Aí teve um dia que acabou o culto, todo mundo, os irmãos fecharam a igreja, foram embora, e ele ficou ali, né? Ele estava cedo ainda, ficou ali. Daqui a pouco ele observa, pelo vidro da janela, um clarão lá dentro, né? Aí, um negócio estranho, como se fosse uma chama de fogo assim, ele ficou olhando, aí foi lá perto da janela, olhou assim, aí viu que realmente estava tendo um incêndio. Acho que deixaram alguma coisa ligada, mas estava tendo um incêndio ali. E ele ficou meio agoniado e tal, ele sabia que mais lá para frente, no final da rua, tinha um irmão que era da igreja ali, que tinha chave também, um obreiro e tal, aí correu lá na casa dele e falou assim, rapaz, olha, tem alguma coisa errada acontecendo lá, acho que está pegando fogo a igreja. Aí o irmão veio e tal, realmente quando abriu a porta, estava aquele fogaréu, aí começaram a jogar água ali, encher balde, aí esse homem que morava em frente também, ia lá na casa dele, enchia o balde d'água e jogava lá e tal, e ficou naquele movimento. Depois de um bom tempo ali, apagaram o fogo. Aí quando apagaram o fogo, aí estava todo mundo ali se refazendo, né? Todo mundo cansado e tal, ficou ali aquele grupo. Aí alguém chegou para ele, para aquele rapaz que ficava ali, disse, rapaz, não é que é a primeira vez que eu lhe vejo aqui dentro da igreja, aqui na igreja? Aí ele falou assim, mas é a primeira vez que eu vejo fogo nesse lugar. Primeira vez que eu vejo fogo aqui, né? Então, queridos, é o que o irmão Clay falou. Né? A igreja que não faz a diferença, né? Ela quando fecha, não faz nenhuma falta. Então esse texto áureo aqui, essa palavra de Mardoqueu para Esther, é muito forte, né? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá, para os judeus, né? Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino. Então, esse texto aqui, esse porquê aqui, né, que é uma conjunção causal explicativa, que pode ser substituído, a menos que, né, a menos que. Então, esse porquê aqui está fazendo referência a uma história, um enredo anterior, e está dizendo, olha, se você, né, se calar nesse tempo, de algum lugar vai chegar socorro. Agora, você vai ter prejuízo. E esse aqui, e essa palavra aqui, principalmente esse termo aqui, se de todo te calares, ele aplicando para nós aqui agora, ele pode ser ouvido, esse termo, de outras formas, né? No caso aqui é se de todo te calares, né? Se você não falar, mas também se você não fazer aquilo que deve ser feito, se você não fizer aquilo que deve ser feito, se você não visitar aquele que Deus mandou e tocou no seu coração para fazer essa visita, né? Se você... Então, a verdade, queridos, é que Deus nos dá oportunidades, muitas oportunidades, e cabe a nós decidirmos aí se nós vamos corresponder, né, a essa oportunidade que Deus está nos dando, ou não.
se nós não correspondermos, de alguma forma a gente vai sofrer o dano, vai sofrer o prejuízo, vai perder. O prejuízo mais brando que pode acontecer é aquela frustração de nós termos perdido uma oportunidade, né, de termos feito algo assim que Deus nos mandou fazer, e com certeza isso é um prejuízo, esse sentimento, né, de frustração, de decepção conosco mesmo por não termos correspondido. Então esse texto aqui, ele, sob várias perspectivas aqui, ele pode ser usado aí, pode ser aplicado para a nossa vida, né? Para a gente estar atento assim, se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu quiser de alguma forma, por causa de uma insatisfação, porque a coisa não está como eu gostaria, e se eu quiser cruzar os braços, como que se eu quisesse retaliar, né? Eu vou cruzar os braços e a coisa vai acontecer e outra pessoa vai fazer e eu vou ficar ali, né? Diga. Uma vez, pastor Silas Malafaia, essa questão do chamado do Senhor ao seu povo para nós. Quando Deus chama, ele tem um propósito para cumprir na terra. E aí, o pastor Silas Malafaia estava pregando e disse assim, basicamente isso que o irmão está dizendo. Quando Deus tem algo para alguém fazer e essa pessoa não quer fazer, ele chama outro. E aí ele usou como exemplo o povo de Israel, que foi chamado para levar e anunciar a palavra, falhou nessa missão até hoje, e hoje essa missão está com os gentios, né? As nações. Então, uma falha que Israel cometeu e até hoje tá certo. Mas aí já viu, né? A gente lê a Bíblia e começa a ver muita coisa, né? Aí você vai vendo que quando Deus, a Isaías diz assim, Isaías 46:11, o Senhor diz assim: eu formei o plano e eu mesmo vou executar. E que todos os planos dele, nenhum pode ser frustrado. Quem disse isso foi Jó. E aí você volta um pouquinho na história de Moisés. Deus tem um plano para salvar, tirar o povo do Egito, e escolhe Moisés para fazer e cumprir aquela missão. Uhum. E vai lá onde Moisés está, já com 80 anos de idade, né? Como diz aqui um dia desse, já aposentado pelo INSS da época, né? Já olhando para a cova, para a sepultura, e aí o Senhor chega e diz assim: olá, tudo bem? Você me conhece? Não, eu sou o Deus dos seus pais. Se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Disse assim: tenho visto a aflição do meu povo e resolvi descer para livrá-los. Quer notícia boa? Quem vai liderar o povo é o Senhor. Foi com Moisés. Eu não sei falar. Eu sou casado, eu tenho filho para criar, eu tenho as ovelhas para. Eu sou pesado de língua. Foi o que Deus disse? Estou pensando em ser faraó mais na frente. Pois é. Estou aposentado, cheio de reumatismo. Para fazer me abaixar. Impediu? Então, assim, eu, né, estudante da Bíblia, há casos em que o Senhor, quando determina alguém, é esse alguém. E há casos em que ele pode flexibilizar. Sim, verdade. O maior exemplo para mim na palavra do Senhor, tirando Jesus, que veio aqui, cumprir a missão do Pai, e só ele podia fazer aquilo. Tirando Jesus, o mandamento falando, quando Deus escolhe escolheu Saul e era Saul, mesmo sem querer, e vai ser Saul, ou bom ou ruim, mas é Saul.
Então, quando eu vejo o Senhor, ele mira em alguém e escolhe alguém, não adianta. Essa pessoa vai. Verdade. Entendeu? Para a gente não criar uma regra e pensar que Deus só age de uma forma, diz lá em Mateus, lá. Se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Mas há situações em que as pedras podem clamar, mas há situações em que o Senhor chama e você vai, meu. Com certeza. Ou você vai ou você vai. E se não for, a peia carne de Jonas. E Jonas, é. Não adianta. Não, porque eu sei que você é um Deus misericordioso e não adianta. Quando o Senhor se era só isso. Vou dar um pequeno exemplo dele. Quando o pastor Eliseu me convidou para uma igreja, a gente já tinha ideia do que seria. Né? E a minha esposa disse assim, eu não vou. Por que a mulher disse isso? Então, eu não vou. Mulher faz essas coisas. Deus falou audivelmente a ela e disse, você vai. É simples assim. Né? Simples assim. Quando eu fui conversar com o pastor Eliseu, ela disse para mim, quando eu estava a caminho, diga para onde é que a gente vai. Então não tem para onde correr. Não tem não. Não tem para onde correr. Ó, existe um dilema aí, uma celema, que a gente não vai entrar no mérito agora, sobre essa questão da salvação, né? Se a salvação tem a questão do livre-arbítrio ou não, se é a predestinação, existe toda essa questão. Nós não vamos entrar nesse mérito. Agora, uma coisa eu tenho certeza, né? Eu claro, como sou arminiano, eu creio na questão mesmo do livre-arbítrio. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que uma vez que a pessoa esteja ali, declaradamente, né? Eu sou servo de Deus, entreguei a minha vida ao Senhor, irmãos, naquele momento ali, daquele momento em diante, a pessoa perde, na verdade, eu até digo que ela perde o livre-arbítrio. Porque ela entrega. Se eu entrego o comando da minha vida nas mãos de Deus, se eu entrego o comando da minha vida, eu não tenho mais o que escolher, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que... É graça e além de ser graça, é graça e além de ser graça. O filho da irmã vai falar, grande pregadora, Thelma. No momento em que uma pessoa ainda está pensando, não, mas eu acho que essa crise vai acontecer e vai pegar a gente também. Essa ainda continua se achando aqui. Se verdadeiramente confessou Jesus, verdadeiramente entregou, que é estrangeiro e que está de passagem e que a última morada não é a morada da paz, o que pode, é diferente. O que pode acontecer, né, nessa questão é a gente, por exemplo, diante de uma ou outra ordem de Deus, a gente se insubordina e diz não. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vai acabar fazendo. Eu não vou, eu não quero. Vai acontecer, entendeu? O senhor começou a falar da história e da política. Deus não livrou Daniel da cova. Livrou na cova. Não livrou os jovens na fornalha. Livrou na fornalha. Então, se a gente entende isso, a gente entende que a história, ela combina para quê? Para que Jesus ele venha e agora reine. Né? Então, assim, por mais que essas linhas de pensamento, né, elas haja aí essa divergência, mas a igreja tem que entender que o Senhor é quem escreveu a história. Isso. E como ele escreveu, ele sabe qual foi. Nós não somos, é como um livro, o autor ele sabe como termina. Né? Verdade. E assim, a história ela acontece por quê? Porque vai acontecendo aleatoriamente ou porque o Senhor escreveu? Como diz Salmo 139, né? Então assim, o meu grande, o que eu amo nas Escrituras é porque o Senhor ele reina sobre tudo e sobre todos. Verdade. E se eu perco essa referência, eu estou como o Papa, que carrega o cajado ali e diz assim, eu sou o Senhor. Né? Foi me dada essa autoridade. Né? Então assim, não, eu sou um
vaso e a criatura não pode ser mais, não pode interferir nos planos do Criador. Verdade. Então, irmãos, quando eu falo isso, assim, que quando você entrega a sua vida ao Senhor, você, na verdade, não tem mais o comando. E essa é a grande verdade. Alguém pode pensar assim, mas se o camarada decidir não obedecer, se ele decidir não obedecer, a vida dele não está debaixo do domínio do Espírito Santo. Não está debaixo eu estou falando a alguém que coloque, que tem a sua vida sob os domínios do Espírito Santo. Esse alguém, ele não pode fazer, ele não consegue fazer outra coisa que não seja a vontade de Deus, o que Deus está mandando. Se ele fizer outra... Diga. Essa questão rapidinho sobre o livre-arbítrio. Nenhum ser humano sai do útero da mãe sem um corpo, uma alma e um espírito. Nenhum ser humano. Nenhum carro sai de fábrica se ele não tiver um motor, uma caixa de marcha, uma bateria, senão ele sai incompleto. Uhum. Então todo ser humano nasce com a capacidade de tomar decisões próprias, que é o que a gente chama de livre-arbítrio. Fato. Isso é um fato. Se não é ser humano, é um bicho. Agora, dê um pulo lá para a palavra de Paulo. Paulo diz assim: agora já não mais Vivo eu, mas Cristo, isso. Mas Cristo vive em mim. Então, você vê o seguinte: a questão do livre-arbítrio é uma questão de direito. Todos nós temos, da criação, o direito a um livre-arbítrio. Todo mundo. Mas o estudo do direito é interessante porque ele mostra duas coisas: o que é direito, o que é de direito e o que é de fato. Às vezes você mora numa casa alugada, então a casa é sua de fato, mas não é de direito. E de direito é o dono. Você mora de aluguel. Então eu tenho um livre-arbítrio, mas eu peguei voluntariamente o meu livre-arbítrio, nós aqui, e entregamos ao Senhor. Então, de direito eu tenho mas de fato ele é quem tem as chaves do meu coração, do nosso coração. Não tem como ser diferente. Né? Aí isso vai bater lá em Romanos 6. Né? Tem a ver com isso que o irmão está falando. Então todo mundo aqui tem um livre-arbítrio de direito. Eu digo isso porque durante muitos anos da minha vida, eu dizia assim: o Senhor manda em mim só até o pescoço. Daqui para cima quem manda sou eu. Atrás desse pedacinho aqui eu levei peia. Até aprender a entregar o resto. Por isso que Paulo diz: agora já não mais sou eu que vivo, é o Senhor que vive em mim e é a vontade dele em mim. Então, se é a vontade dele em mim, cadê a minha? Entregou. Está em algum lugar. A minha vontade é o que Jesus disse para o Senhor. Pai, a minha vontade fazer a tua. Quando Jesus entra na minha vida e toma conta É o meu de mim, princípio. e preenche o meu princípio. A minha vontade é fazer a vontade do Senhor. A minha comida, a minha bebida, é isso. É claro que existe uma diferença entre o ideal e o real, né? O ideal é justamente a nossa vida está integralmente mesmo submissa em todos os pontos. Mas o real é que muitas vezes a gente ainda quer. Agora, isso aí não desmerece o ideal. O fato de muitas vezes eu querer me subordinar, isso sugere que eu preciso rever os meus conceitos e melhorar, né? Para que eu chegue no ideal, que é verdadeiramente Deus ter o controle de tudo, de todos os detalhes. Só vai acontecer quando vier o que é perfeito. Aí sim, aí realmente matou a charada. Então, essa questão do chamado de Deus, né, dos propósitos de Deus na nossa vida, às vezes, por causa da nossa humanidade, a gente coloca alguns porquês, né? Como o próprio irmão Clay falou aqui, a questão de Moisés colocando desculpas, mas eu não sei falar, mas isso, mais aquilo. E a gente percebe na história, né, dos homens e das mulheres de Deus, e até na nossa própria história mesmo, é que Deus ele não trabalha com um perfil padrão, né? Para usar, tem que ser naquele formato, tem que ser alguém com esse determinado perfil. Até nesse contexto aqui
do livro de Esté, que era um contexto onde o povo já agora estava livre para voltar para Jerusalém, para sair do cativeiro e voltar, a gente percebe aqui que o povo ele foi voltando aos poucos, né? Muitos permaneceram na Babilônia, mas os que voltaram, eles voltaram em 3 levas. E nós percebemos que a primeira leva ali com Zorobabel, a segunda leva com Esdras e a terceira com Neemias. E se a gente for ver o perfil de cada um desses líderes, que foram instrumentos da restauração e da reconstrução ali de Jerusalém, a gente vai ver que Zorobabel era um membro da realeza, depois Esdras era um membro do mundo religioso, era um escriba, e Neemias era um comum do povo, um copeiro do rei, né? Então não tem assim, Deus só vai usar se for assim, se o perfil da pessoa... Não, é claro que todos eles foram grandes líderes e contribuíram bastante naquele projeto, e cada um com seu perfil. Pastor, o interessante é que Deus ele não tem responsabilidade com o homem, ele tem responsabilidade com a sua palavra. Isso. Ele disse que durante 70 anos, e depois dos 70, aconteceria o que ele disse. Né? Então ele pega o homem e introduz na história dele. Pois é. Né? Aí tem gente que diz, não, porque eu posso e o Senhor não. Você está apenas cumprindo um plano que o Senhor já tinha prometido. Então a promessa dele vai cumprir. Vai cumprir, vai acontecer. Eu creio, pastor, que a incursão do humanismo e a incursão do mundo dentro da igreja é que está trazendo todas essas dúvidas ao servo do Senhor. Infelizmente. Entendeu? É o que está trazendo muitos porquês que não existe porquê. Existe para quê, mas não porquê. Isso. Entendeu? Então, assim, hoje, infelizmente, as pessoas elas estão da seguinte forma. Não. O texto diz, e o comentarista fala muito bem, a soberania de Deus não encontra limites. Não encontra limites. Não tem limite na soberania de Deus. Não. Deus é soberano na minha vida, como o Clay acabou de dizer. Não, Deus é soberano até aqui. Aqui não. Eu fui nessa de querer dizer não para Deus, levei por 10 anos. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Por 10 anos. 10 anos. Peixe fisgado, ele só roda em si. Exatamente. Entendeu? Pescador, no controle do pescador. Só um momento. Aproveitando esse momento que o pastor falou de peixe fisgado e ficando no circo, do dia que nós fomos empostados em Mamanguape, o pastor Eliseu disse, vocês se lembram. Se vocês tivessem recusado, vocês iriam ficar andando em circo. Meu irmão, não tem como. Então assim, foram 10 anos, 10 anos. As coisas foram, eu estava no auge, aí as coisas foram degringolando, principalmente financeiramente. Aí chegou uma hora, a pessoa disse, agora sou eu e você. Topa? Ele inventei de dizer que topa, aí piorou mais ainda. Aí foi o ajuste de Deus para dizer, comigo é nesse jeito aqui. Agora, preste atenção no que eu vou fazer lá na frente. Mas comigo é desse jeito. Então, assim, quando eu entendi que o meu viver precisava ser o viver do Senhor, que a minha família tinha que entrar no mesmo esquema, na mesma situação, aí a história começou a mudar. Começou a mudar e Deus foi fazendo, e Deus foi movendo, aí chega o câncer da minha mulher, aí nesse meio as despesas dobraram, aí nesse período Deus nos deu um apartamento, deu condição da gente comprar um apartamento, coisa que eu tinha dinheiro antes e não podia comprar. E aí Deus foi agindo. Eu cresci espiritualmente, minha esposa cresceu, meu filho cresceu, minha filha cresceu. Hoje meu filho está muito bem casado, por quê? Simplesmente porque eu disse, Senhor, é 100% seu. Pronto.
É como o pastor Eliseu acabou de dizer. Peixe visgado fica rodando ali, ó, no mesmo lugar. Por mais que ele Porque queira. o povo de Israel, 40 anos ali, né? Pois é. Tão Aí pertinho ali da... Veja quantos chegaram. Veja quantos chegaram. Quantas vezes o povo de Israel passou ali naquele lugar onde eles, já depois de 40 anos... Que a proposta é a mudança da mente. É, Né? Por isso isso. que quando Paulo ele é confrontado ali, ele diz assim, duro para ti. Recalcitrar, né? Então assim, até quando você vai lutar contra você mesmo? É. Né? Por quê? Porque Paulo já tinha visto Estevão morto, já tinha matado outros cristãos e aquilo foi, né, foi batendo na consciência. E os aguilhões que Paulo fala ali é como se fossem pontas de ferro, né? Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca, rapaz? Né? É interessante porque esse texto que nós lemos, na linguagem de hoje, diz assim: se você ficar calada numa situação como essa, Aham. do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos. O plano não fica alterado. Exato. Exato. Aí o texto conclui. Porém, você ficar calada numa situação como essa, assim, aí ele diz assim: porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar esse numa tempo. situação como esta. Olha o plano de Deus se cumprindo exatamente. Isso é uma diferença entre Esther e Moisés, por exemplo, porque Moisés estava sendo chamado. Ela não, já tinha sido colocada no palácio. Então ela estava se omitindo mesmo. Então, o caso de Esther se encaixaria conosco, a gente já foi chamado, a gente já está. Nós já estamos. Aí se hoje em dia a gente vai parar de fazer, a gente vai se omitir. como É ela omissão. estava querendo se omitir. Eita, No você falou início, não. tudo agora. Moisés estava sendo chamado, ninguém conhecia Moisés. E tinha esquecido dele, né? 40 anos que ele matou o Egito, se escondeu o corpo dele. Mas ela não, Deus colocou ela lá dentro. Ela já tava, você já coloquei, já fiz o que tem que fazer. Agora vai lá e acabou que faz. Então Deus fez com a gente aqui. Já coloquei isso. Para nós é omissão, né? E eu tenho uma crença que, por exemplo, Deus me capacita a história de Davi, que Davi não matou o urso, não matou o leão, e antes de ir para Golias. Então tem uns colegas, por exemplo, teve colega de estudo, de academia, que pergunta, né, a mim, se eu devo fazer isso, fazer aquilo, vai fácil, porque você está almejando mais na frente, você tem que se capacitar, foi que nem Davi. Antes de matar Golias, ele se capacitou e a oportunidade vem. A oportunidade vai aparecer. Teve um colega que ele agora está até no outro estado fazendo doutorado, e eu dei o conselho a ele, disse, faça, porque você se capacita. Não, porque eu não sei se vai dar. Rapaz, as oportunidades vêm, mas você precisa estar capacitado para quando ela chegar, você poder pegar. E Deus faz isso, capacita. Rapaz, já vai acabar, irmãos. Mas as estratégias de Deus são muito interessantes. A gente vê na Bíblia, assim, uma multidão de ações de Deus, de estratégias de Deus, que se a gente procurar mesmo guardar aquilo ali, aí é onde vem a sabedoria. E tem uma delas que eu fico maravilhado quando Deus ele dá uma orientação para o povo, quando o povo ele começa a ocupar a terra ali, né, a terra prometida, Canaã, mas aquele povo ainda era pequeno, as tribos estavam lá, eles já conseguiram entrar na terra prometida, mas a terra era muito grande. E o povo de Israel ainda não tinha condições de ocupar toda a terra na sua extensão. Então, qual é a estratégia que Deus dá? Deus fala assim, olha, vocês vão ocupando a terra pouco a pouco. Não se preocupem em sair agora retirando alguns povos que estão ocupando a terra, porque se vocês forem lá, vocês vão até conseguir, porque vocês têm a minha bênção. Mas se vocês expulsarem eles, vocês não vão conseguir ocupar a terra, porque são poucos ainda, e a terra vai se encher de besta, fera, de animal, e vai... Então deixa eles lá cuidando da terra de vocês. Deixa eles lá. Quando chegar o momento que vocês estiverem prontos para ocupar, vocês vão lá e vão ocupar, porque eu já dei a palavra, já fiz a promessa. Agora, deixa eles cuidando da terra para vocês. Né? Que coisa extraordinária, né? Essas estratégias de Deus. Para acabar aqui a minha fala, o Tom falou um assunto aqui muito bacana, né? Porque
Porque a gente acha que Deus chama e chama de todo jeito e não capacita, né? E eu vou tirar o verbozinho para não criar aquela polêmica, né? Mas assim, a quem Deus chamou, aí diz assim, a este justificou, ao processo. E ao justificou, a este também glorificou, né? A este chamou, aí chamou e justificou, e a este glorificou. Então, assim, existe um processo na nossa vida. Né? Deus nos chama e já joga ali para fazer uma... Né? Mas o processo é que a gente vai ver na frente e vai dizer assim, realmente eu sou servo, eu sou um verdadeiro cristão. E aquele que não muda a mente, como foi falado aqui, não é evangélico, não é cristão, né? Verdade. É maravilhoso, né? Quando a gente vê a vontade aqui, a gente fica se tremendo para entrar na história aqui de Ruth, mas senão eu vou acabar. A própria verdade prática, né, ela dá essa ideia. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos, né? A perfeita vontade. Deixa eu bater aqui para elas. Tem muito livro aí, viu, para distribuir, muito brinde, então vai demorar um pouquinho, a gente tem que acabar logo.